Hoje vamos falar sobre Gato Félix. Eu estava aqui dando uma olhada nesse livro, Before Mickey, Animated Film 1898-1928, um livrão grande que trata sobre o período da animação na época do cinema mudo, né? Que é um período que tem muita produção desconhecida pelas novas gerações, embora muitos desses curtas-metragens estejam disponíveis no YouTube ou em mídias físicas, aí VHS, DVD, Blu-ray, quem tem ainda esses equipamentos, mas é um período muito importante, inclusive para quem está aprendendo, quem quer, principalmente essa coisa de pantomima, ações físicas, né? Gags interessantes do ponto de vista estético, isso é muito interessante estudar esse período, então eu sugiro muito esse livro do Donald Crafton para quem conhecer história, basicamente. Eu aproveito esse momento também para lembrá-lo para dar o joinha, para compartilhar com os amigos, para se inscrever no canal. Aproveito para agradecer ao Alexandre Link do canal Quadrinhos na Sarjeta. Eu fiz uma colaboração lá falando sobre os curtas do Pateta da década de 1950. Eu sei que tem muita gente chegando agora, então sejam bem-vindos. Aproveite o espaço aí dos comentários para falarem o que quiserem, inclusive bem, mal, e sugerir pautas aqui, vocês são muito bem-vindos. O principal expoente, né, dessa fase final das animações na época do cinema mudo, sem dúvida alguma, é o Gato Félix. Ele é fruto de uma relação simbiótica entre duas pessoas muito importantes, que é o produtor de origem australiana, o Pat Sullivan, e o diretor e animador Otto Mesmer. Eles tinham personalidades muito diferentes. O Sullivan era extrovertido, era um bom negociante, sabia muito bem explorar o merchandising, antecipando até mesmo o que seria feito anos depois pelo Walt Disney, né? Então havia muitos produtos de Gato Félix no mercado. Já o Otto Mesmer era o inverso. Ele era mais introvertido, ele basicamente deu a personalidade, criou as histórias do Gato Félix, mas nunca recebeu o devido crédito e ele nem pedia por isso, né? Foi preciso que vários animadores da equipe, né, quando essa história passou a ser recontada, né, desse período, os animadores todos falavam que o Mesmer era de fato o responsável por criar a personalidade do Gato Fênix. Há uma disputa do ponto de vista histórico dessa criação, porque os historiadores lá da Austrália, eles ainda defendem que o produtor Pat Sullivan é de fato o criador. Isso tem muito a ver com um curta-metragem chamado The Tale of Thomas Cat, lançado em 1917 pelo Pat Sullivan, que tem um gato. Então eles acreditam que aí estaria sim a origem, porém os historiadores dos Estados Unidos e da Europa, eles tendem a dar tendem não, né? Eles dão o crédito ao Otto Mesmer, né? Essa relação dos dois é interessante porque há exemplos semelhantes, né? De formas de proporções diferentes em outros estúdios. Talvez a gente possa pensar um pouco na relação entre o Walt Disney e o Ub Iwerks na criação do Mickey, né? Porém aqui não, aqui realmente o Mesmer ele teve uma força muito maior na criação do Gato Félix. O Mesmer, na hora de desenhar, né, de fazer a animação do Gato Félix, ele fez um gato preto justamente para facilitar a produção, para facilitar toda a parte de coloração, né, de pintura ali dos traços, das linhas, né? E é interessante quando a gente vai ver o primeiro curta-metragem do Gato Félix, que é o Fellini Follies, de 1919, ele apresenta todas as grandes qualidades do Gato Félix, ou Master Tom, como ele é chamado nesse curta. Logo na primeira cena, né, na primeira sequência, a gente vê que o Gato Fênix ele usa metamorfose, o seu rabo se desprende e se transforma em ponto de interrogação, ele olha diretamente para o público, quebrando a quarta parede, age de forma muito semelhante a Charlie Chaplin, e isso é muito interessante porque o Otto Mesmer fez experimentos de animação usando a figura do próprio Charlie Chaplin, então isso é aproveitado na construção do personagem do Gato Félix. E suas ações também podem ser vistas como antropomórficas, né, como um pequeno homem numa roupa de gato, ou em ações como se fosse mesmo um gato de verdade. É um grande exemplo da combinação entre realidade e fantasia. O Mesmer também contou ao historiador John Kennemaker
que tanto ele e Sullivan desenharam Félix baseados em modelos daqueles shows minstrels, né? Aqueles shows que eram uma forma de entretenimento racista, de onde derivou, por exemplo, o blackface. Então, aqui no caso, eles pegaram uma dessas ações, né, que ocorriam nos shows, que era a caricatura Pickaninny, que era uma caricatura de ações envolvendo meninos negros, né? Aqueles meninos que eram rebeldes, né? Que aprontavam um monte de coisas. Isso foi aproveitado nas características de personalidade do Gato Félix. No entanto, ao contrário de outros curtas-metragens produzidos anos depois, né, já na época do cinema sonoro e colorido também, tanto preto e branco e colorido, nos Looney Tunes, no Tom e Jerry, e até na própria Disney, que haviam sim personagens que tinham representações nitidamente racistas de forma clara, aqui ainda isso é apresentado de uma forma um tanto amenizada. Talvez por isso, ao longo das décadas, o Gato Félix ele tem que passou incólume as críticas públicas desse tipo de representação. Curioso é que de início o produtor Pat Sullivan não acreditava no potencial do personagem, não acreditava que o Gato Félix teria futuro, achava que acabaria em apenas um curta, mas ele acabou se tornando um sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Junto com Fellini e Follies, foram produzidos no total 25 curtas para a Paramount. Logo depois, o Sullivan fez as pazes com uma personagem muito importante na história da animação, que é a Margaret Winkler, uma mulher que ajudou vários pioneiros da animação, ajudou os irmãos Fletcher, ajudou o Disney e também ajudou o Pat Sullivan com a produção de curtas do Gato Félix. Com ela, eles produziram mais 64 curtas entre 1922 e 1925. Entre 25 e 1928, com a Educational Pictures, o Pat Sullivan acertou a produção de mais 78 curtas-metragens. Outros produtores tentaram copiar várias dessas características que fizeram o sucesso do Gato Félix. Os estúdios Van Buren, o Disney, entre outros, criaram personagens que se lembravam muito as características do Gato Félix. Tanto que houve muita discussão, inclusive do ponto de vista jurídico, sobre o uso dessas características não só gráficas, quanto também de gags. O Pat Sullivan, no entanto, não acreditou no potencial do som. Enquanto todos os concorrentes já estavam explorando a possibilidade de explorar os curtas animados com som, o Sullivan ficou para trás. Ele também explorou uma técnica diferente dos concorrentes. Enquanto o Disney ele aplicava o som na pré-produção, né, ou seja, antes da animação propriamente dita, o Sullivan fazia toda a animação como era sempre feita antes, na época do cinema mudo, e inseria o som depois. O problema é que os resultados foram desastrosos. O público percebeu a diferença de qualidade, né? No caso do Gato Félix, ela era inferior, e isso causou um grande estrago, né? Então, o Gato Félix acabou ficando para trás, ele se tornou antiquado frente às novas produções que estavam chegando no cinema, no caso da Disney ou dos Fletcher. Em 1928, o Disney já estava ali já estreando o Mickey Mouse com som, e o Pat Sullivan ele tentou fazer aí uma tentativa de relançar vários dos curtas-metragens de cinema mudo com som, né? Tentou fazer isso, mas infelizmente não deu o resultado esperado. O Otto Mesmer ele acabou assumindo a produção dos quadrinhos, né? Das tiras em quadrinhos do Gato Félix que haviam sido iniciadas em 1923. Ele assumiu isso a partir dos anos 30 e 40, enfim, seguiu, e contou com a ajuda de um assistente, uma pessoa muito importante, chamada Joy Oriolo. O Oriolo ele foi animador nos estúdios Fletcher, trabalhou com a Betty Boop, né, a personagem Betty Boop, e acabou ajudando o Otto Mesmer a fazer as tiras em quadrinhos do Félix por 15 anos. O Gato Félix ficou um tanto aí esquecido, né, já que o cinema sonoro foi dominado por outros personagens da animação, mas ele foi resgatado na década de 1950 com o surgimento da televisão, né? As emissoras de televisão ávidas por preencher a sua grade, né? A sua grade horária com muitas séries, muitos desenhos e muitos filmes, comprou as séries de curtas clássicos do Gato Félix, claro que sonorizados nesse período, e isso criou uma nova popularidade para o personagem. Isso fez com que o Otto Mesmer e o Joey Oriolo se juntassem, conseguissem os direitos
para adaptar para televisão e produziram uma nova série animada do Gato Félix, que foi produzida entre 1958 e 1960, com 260 episódios. O Joe Riolo foi responsável por fazer um novo design do Gato Félix, propriamente para a produção de televisão, né? E a grande diferença do Gato Félix do cinema para a televisão é que, no caso dos curtas de cinema, o Félix ele era o protagonista solo, a estrela, enquanto que na TV o Félix fazia parte de um conjunto de personagens criados por Oriolo. Tinha lá o professor, o seu sobrinho Poindexter, né, que dizem que recebeu esse nome em homenagem ao advogado do Oriolo, e o Rock Bottom, que era um capanga do professor. O Félix também tinha uma bolsa mágica que se transformava em qualquer coisa e era praticamente um personagem próprio na série, substituindo as metamorfoses do próprio Félix vistas nos curtas clássicos. Essa série fez muito sucesso, né, no mercado internacional, inclusive no Brasil, onde foi exibido no SBT, né? Eu peguei essa fase na década de 1980. Essa série do Gato Félix, né, da década de 50, ela tinha muitas histórias envolvendo ciência espacial, né, dentro do contexto daquela época, mas no geral esses desenhos eles eram mais infantilizados. Depois disso, apenas na década de 90 é que o Gato Félix foi resgatado mais uma vez, agora na série The Twister Tales of Felix the Cat. Foram 2 temporadas com 21 episódios, e foi responsável por fazer com que o mercado asiático abraçasse o Gato Félix, principalmente o Japão, né? O Japão, o Gato Félix acabou muito popular. Essa série ela resgata também do ponto de vista estético e narrativo muito daquele surrealismo que a gente via das metamorfoses do Gato Félix, né? Então, isso é muito bem aproveitado. No Brasil, essa série foi exibida pela TV Record. A popularidade do Gato Félix no Japão rendeu, já na década do ano 2000, a produção de uma outra série chamada Baby Félix, já voltada especificamente para esse mercado. Foram 65 episódios. Para quem quer saber mais sobre a história do Gato Félix, em forma de livro, tem aqui o livro do Félix, né, escrito pelo animador também, né, mas um historiador da animação, o John Kennemaker, que é o Félix, The Twisted Tale of the World's Most Famous Cat. Aqui tem toda a história de forma detalhada, né? Embora outros livros também trabalhem no Gato Félix, mas acho que esse aqui é o principal. Eu deixo aqui com uma principal dica, referência para quem quer saber mais, né? Mais aprofundadamente a história desse personagem, que é muito importante, principalmente na fase do cinema mudo, mas que teve essas renovações, né, na década de 1950 e na década de 1990. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Lembro mais uma vez para não esquecer de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, avisar aos amigos aqui da existência do canal Animagic, e deixo espaço aqui os comentários para você, se você gostava do Gato Félix, de qual fase você gostava. Se você não conhece, por favor, faça essa lição de casa e conheça o personagem, porque ele é muito legal. Ficamos por aqui. Até a próxima, meus amigos.